Meus irmãos, estamos aqui novamente, agora entrando no segundo livro, que tem como título Motivando os Irmãos. Então, terminamos aí unindo os irmãos e vamos dar início agora nessa jornada de mais 9 capítulos do livro, agora Motivando os Irmãos. Falando sobre o que pode motivar, desmotivar e avançar nesse tema tão importante para os dias atuais. Bem, o primeiro capítulo vai falar sobre a desmotivação. Mas para falar da desmotivação, eu primeiro preciso explicar aqui bem resumidamente o que é motivação. Motivação é uma palavra proveniente do latim moveres, que significa pôr em movimento, né? Essa palavra mover é o que vai resultar nos motivos do que leva uma pessoa a parar ou avançar, né? Essa palavra moveres. E ninguém faz ou deixa de fazer alguma coisa a não ser por um motivo. O motivo nos leva a caminhar e a parar ou a mudar a direção. Então, nós temos que falar sobre esse assunto de motivação. Motivação é sempre uma interação entre a pessoa e o ambiente que ela vive. Então, ela vai se sentir muito motivada, pouco motivada ou até desmotivada, baseado no relacionamento que ela tem com outras pessoas e também ter uma relação muito grande com o ambiente em que essas relações estão se dando, um ambiente onde a pessoa está vivendo vai motivá-la, desmotivá-la, num grau maior ou menor. Então, motivação significa isso, pôr em movimento. A desmotivação, no contrário a isso, né, tem aí o prefixo de negação, o prefixo de ausência, que pode ser até um prefixo de oposição, né? Desmotivação, né? Indica um impulso interno que, em vez de nos levar a uma ação, a desmotivação nos tira esse desejo de mover, nos tira esse desejo de avançar. Desmotivação retira o desejo de se mover quando nós estamos parados. A desmotivação tende a nos deixar e nos manter parados. E a desmotivação nos impede de mudar de direção quando nós estamos em movimento. Então, quando estamos parados, a desmotivação deixa a gente andar. Fica aquela inércia. O que é inércia? É permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, desmotivação não nos deixa avançar, ou quando nós estamos avançando, não nos deixa mudar de direção. É isso que a desmotivação faz. Ela retira o desejo de movimento, seja qual for a direção que está tomando. Então, a desmotivação causa isso. Já estamos aí com Fernando Barcelo, Carol Pereira, minha cunhada, um abraço. Aline Martins, Patrícia dos Santos, Joaquim, Jorge Vieira, Anália, Diego, um abraço aí para vocês, tem sempre nos acompanhado nesses vídeos. Há um grande mestre, né, um grande guru da administração chamado Peter Drucker. Foi professor durante anos em Harvard e ele, falando certa vez sobre a motivação, ele disse: eu estudei a minha vida inteira sobre motivação e vou te confessar uma coisa, eu não tenho a menor ideia do que motiva as pessoas, mas eu sei o que desmotiva as pessoas. E você também precisa saber. Nós precisamos saber o que desmotiva as pessoas. A gente precisa saber o que faz parar as pessoas. A gente precisa saber o que desanima as pessoas e faz com que elas não saiam do lugar. Uma das palavras mais faladas por Jesus no Novo Testamento, né, na sua vida, é levanta e anda, é avança, é vai. Então, foram as palavras mais ditas por Jesus, é levanta, anda, marcha, vai, motivando as pessoas a irem.
Eu já ouvi, inclusive, pessoas dizerem que eu não sou um pregador de motivação, eu não sou um pregador motivador. Infelizmente, se você não é um pregador que prega mensagens motivadoras, eu quero te trazer uma notícia aqui. Você está pregando outra coisa sem ser a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra mais motivadora que existe. A Bíblia sempre vai te levar a avançar, a ir para frente, a levantar, a dar a volta por cima. Não há nada mais motivador do que a palavra de Deus. Nada levanta mais o astral, a vida, a caminhada, do que a palavra de Deus. Então, quando você prega a palavra de Deus, querendo ou não querendo, você vai ser um pregador motivador. Ainda que você pregue sobre pecado, inferno, ainda que você pregue palavras que parecem ser pesadas, a mensagem principal bíblica, ainda que o tema seja pecado, ainda que o tema seja inferno, vida eterna longe de Deus, a ideia da pregação, a essência da pregação que você vai estar trazendo, não é que as pessoas devam permanecer no pecado, não é que as pessoas que estão indo para o inferno devam ir para o inferno mesmo. Não, a mensagem, a essência da sua pregação vai ser de que a Bíblia, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, te leva a não ser mais escravo do pecado, a não ficar mais aprisionado, preso, parado no pecado, mas ele te liberta para avançar. E a mensagem do inferno, a mensagem diz que você não foi criado para ser lançado no inferno, você não foi criado para o inferno, então foi criado para o diabo e seus anjos. Então a mensagem que você trazer, ainda que seja pecado no inferno, é Deus pode te dar vida eterna com ele, longe do inferno, afastado do inferno. Então, se você não é um pregador motivador, você pode até se chamar assim, eu não sou um pregador motivador. Tudo bem, tranquilo, mas se você não pega palavras de motivação, eu acho que não é a Bíblia que você prega, porque a Bíblia é a palavra mais motivadora que existe no mundo, no universo. Então, já ouvi alguém dizer aí que não é pregador motivador. Não sei, talvez você esteja em oposição ao que eu estou falando no livro, motivando os irmãos, mas não tem como fugir da Bíblia, da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho, que é boas novas de grande alegria. Palavra motivadora. A palavra de Deus é a palavra que tem que ser pregada para o mundo desmotivado, um mundo parado, um mundo que não vê esperança, um mundo que está estagnado, um mundo que vê situações cada vez piores. A mensagem da palavra de Deus é a mensagem mais motivadora que existe no universo. Então, ele diz que a gente precisa saber o que desmotiva as pessoas. E nós podemos fazer uma lista aqui, genérica, bem curta, de algumas coisas que desmotivam as pessoas. Por exemplo, mantém a pessoa na ignorância de como está o desempenho dela. Ela não precisa saber se está indo bem ou mal, se está atendendo às expectativas e, principalmente, ela não tem por que saber realmente precisa melhorar. Então, deixa a pessoa na ignorância quanto a essas coisas, isso é desmotivador. Você precisa dizer às pessoas como que está o desempenho dela, como é que elas estão agindo, o que elas precisam melhorar. Eu preciso ouvir isso, o que eu preciso melhorar. As pessoas precisam disso. Então, se você quer desmotivar alguém, mantenha a pessoa na ignorância quanto a esses assuntos. Faça pensar que o trabalho dela não tem a menor relevância e qualquer um poderia fazer ou substituir essa pessoa. Então, se essa pessoa não é importante o que ela está fazendo, o que ela está fazendo é mais do que a sua obrigação, se o que ela está fazendo tem que ser feito mesmo, e se ela está fazendo algo diferente, isso não tem nada de mais, qualquer um poderia estar fazendo no lugar dela, isso é desmotivador. Nunca diga por favor, nem como vai, e muito menos obrigado os seus irmãos, desmotivadores. Nunca admita seus erros e fraquezas, isso é desmotivador para quem anda à nossa volta. A gente nunca admitir erros e fraquezas. Não seja claro quando pedir alguma coisa para alguém.
Não seja claro. Você pede e aí ela descobre de que maneira que tem que ser feito, como que vai ser feito, quanto vai ser gasto. Deixa ela pensar em tudo, não precisa explicar nada, não precisa ter explicações para as coisas, o porquê das coisas. Isso é desmotivador. Então, aí uma lista bem genérica e bem simples de algumas coisas que desmotivam. Dentro da Bíblia, a palavra de Deus, nós temos também situações desmotivadoras. Várias situações na Bíblia que foram situações desmotivadoras. Eu vou falar algumas aqui para vocês. Então vamos lá, alguns exemplos do poder negativo e contagiante da desmotivação. Um caso está em Gênesis capítulo 21, Agar com Ismael no deserto. O pão acabou, a água acabou, ela está com o filho chorando no deserto, situação desmotivadora, leva ela a parar, leva ela a largar, perder as esperanças, se afastar do filho numa distância de flecha. Mas aí vem a palavra motivadora de Deus, um Deus motivador, um Deus que está sempre nos motivando, um Deus que está sempre trazendo esperança e motivação para a gente. A palavra vai até ela, mas ela está numa situação desmotivadora. Outra situação desmotivadora é a situação de Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú. Está lá em Gênesis 28. Desesperado, correndo, seguindo em frente, sem mudar de direção, estratégia. Foi avançando, fugindo do irmão para não ser alcançado, até que veio a ele, né? Uma palavra altamente motivadora de Deus, lá no que ele chamou de Peniel. Outra situação desmotivadora bíblica, o povo judeu, à beira do Mar Vermelho, em Êxodo 14, de uns lados veio os egípcios, do outro, o Mar Vermelho, situação desmotivadora, um beco sem saída, até que Moisés clama e Deus ainda diz a ele: Moisés, por que clama a mim? Diga o povo para avançar, diga o povo para marchar, diga o povo para ter fé, diga o povo para seguir em frente, diga o povo para acreditar, diga o povo, Moisés, que dá para sair dessa situação. Palavra motivadora para Moisés, para avançar, para seguir em frente, para fazer alguma coisa. O que você tem na sua mão, Moisés? Usa o que você tem em mãos. Avance, levante a cabeça. O fim não chegou. Quem declara o fim é Deus e Ele tem palavras motivadoras para você. Ele que sabe, diz o Senhor, qual é o teu fim e o futuro que Ele tem para mim e para você. Um Deus motivador frente a situações desmotivadoras que nós estamos enfrentando nesse mundo, que a gente enfrenta em diversos lugares. O povo judeu à beira do Mar Vermelho. O povo, quando a fome chegou em Êxodo 16, não tinha o que comer, estava no deserto. Situação desmotivadora. Quando foi a sede, não tinha mais água. Êxodo 17. Não havia água para beber. Muita gente para beber no deserto. Onde vai vir essa água? Situação desmotivadora. Parece que é um beco sem saída. Muitas das vezes a gente entra, parece que é um beco sem saída, mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus, a Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, na Antiguidade, no presente, Deus é um Deus motivador. A Bíblia é uma palavra motivadora. Se você acha que está no beco sem saída, leia a palavra de Deus, busque a Deus. Ele tem uma palavra motivadora para você. Em meio a um Brasil, em meio a um mundo, a uma geração perversa, a situações desmotivadoras. Há um Deus motivador. Há uma palavra de Deus motivadora. Quando souberam dos gigantes em Canaã, lá em Números 14, ficaram desmotivados, não dá para entrar na Terra Prometida, já era. Quando sentiram medo dos inimigos nos tempos dos juízos, os inimigos que oprimiam o povo de Israel e sentiam medo, sempre via, Deus levantava alguém para trazer libertação, motivação. O exército de Saul, diante de Golias, 1 Samuel 17, um Golias, um gigante, dizendo: não tem homem aí não, tem ninguém para me enfrentar não, 40 dias enfrentando, chacoteando
o povo de Deus. Até que ver alguém motivado, motivador. Nem os motivos que o rei dava, nem os motivos que é o que põe em movimento, né? O que faz, ninguém faz nada ou deixa de fazer por motivo, nem os motivos do rei Saul de isentar a família de impostos, dar a filha em casamento àquele que vencer Golias, dar honra àquele que venceu Golias. Nem esses motivos conseguiram motivar aquele povo, mas aí vem um jovem, um homem de Deus, envolvido com Deus, com a palavra de Deus, um jovem já em si, já dentro de si motivado, um jovem motivador, que depois montou um exército de gente desprezada, de gente sem esperança, de gente que não tinha mais direção, um jovem motivador que levantou valentes de Davi. Teve várias conquistas, que levantou uma geração e uma nação. Gente motivadora. A mensagem do Evangelho, ela começa quando termina Malaquias. Se você pegar o último versículo de Malaquias, o último versículo do Antigo Testamento, a Bíblia diz que assim diz o Senhor: se o coração dos filhos não se converter aos pais, o coração dos pais aos filhos, eu, o Senhor, ele diz, último versículo do Antigo Testamento, destruirei a terra, trarei maldição à terra. Mas sabe como é que começa o Evangelho? Começa trazendo o nascimento de um menino chamado João Batista, e diz que ele vai vir no poder e na unção de Elias, o que está escrito lá no último versículo do Antigo Testamento. E ele vai fazer, sabe o quê? Vai trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. E aí diz mais em Lucas, no nascimento de João Batista, diz para levantar uma geração bem disposta, geração motivada, geração motivadora, geração que luta contra desmotivação, marasmo, estagnação, procrastinação, gente que fica parada. João capítulo 5 eu escrevi no meu livro anterior. João capítulo 5 diz que havia num tanque de Betesda, chamado lugar de misericórdia, uma multidão de gente estagnada, gente doente, gente parada, gente com dor, gente sem esperança. Esperando, sabe o quê? Esperando o movimento das águas. Vinha um anjo, diz a Bíblia, João capítulo 5, e movia as águas. Dava motivo para aquela galera toda parada, estagnada, mergulhar dentro. Porque o primeiro que pulasse ficava curado, seja de qual for a doença. E aí quando o anjo mover, ele quer pôr em movimento. Aquela turma doente parada, desesperançosa, se movia para ser o primeiro. A água movia, Deus movia para mover gente. E havia ali um homem, 38 anos, e dizia: olha, para mim não tem jeito, eu não tenho ninguém, ninguém é por mim, nesse lugar de misericórdia, porque vem o anjo e move a água, e eu até tento, eu até vou, mas vai alguém mais rápido que eu, alguém que se move mais rápido do que eu, e eu não consigo. O meu mal não é essa perna, o meu mal não é porque eu não consigo me movimentar, o meu problema é que eu não tenho ninguém por mim. Ninguém me pega e me joga lá. Ninguém me dá a vez. Eu estou aqui há 38 anos. Ninguém é por mim. Jesus vem e disse: eu tenho uma palavra motivadora para você. Você está esperando o movimento, mover? Então eu te digo: levanta e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Palavra motivadora num ambiente desmotivador, num ambiente que trazia cura, num ambiente que havia movimento de anjo, movimento que havia cura, mas era um ambiente desmotivador. Mesmo com tudo isso,
pode estar bem localizado, movimento de anjo, cura todo dia, ser chamado com um nome bonito, Casa de Misericórdia, mas ser um ambiente ainda assim, uma igreja ainda assim, um lugar ainda assim, desmotivador. Precisamos de palavras motivadoras, porque servimos a um Deus motivador. E isso são coisas que desmotivam. O povo, quando estava no cativeiro, Salmo 137, pedia-se uma canção de Sião. E eles diziam, como que nós vamos cantar uma canção de Sião aqui? Presos. Mas aí veio a palavra que diz, aí a nossa boca se encheu de alegria, o nosso rosto de riso e júbilo, porque o Senhor mudou a nossa sorte e parecíamos como quem cantavam. Palavra motivadora, Deus motivador. Tira a tristeza. Jesus disse, olha, a tristeza de você vai se transformar em alegria. E essa alegria ninguém mais vai tirar. Que palavra motivadora. Deus enxugará do rosto toda lágrima. Lá para o servão não tem pecado, não tem morte, não tem choro. Que palavra, que esperança motivadora. O céu, a Nova Jerusalém. Olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que palavra motivadora! Que Deus é motivador! Se você não é um pregador motivador, eu lamento. Que palavra que você está pregando? Que Bíblia que você está pregando? Que Deus que você está pregando se você não é um pregador motivador? Lamento. Deixar desmotivação, gerar um ambiente ruim, faz com que esse ambiente ruim gere desmotivação. E o ciclo torna infinito, infindo. Desmotivação, sabe o que desmotivação gera? Desmotivação. Assim como motivação gera motivação, desmotivação gera desmotivação. Não podemos deixar que o ambiente seja assim, um ambiente desmotivador. Você não pode ser uma pessoa desmotivadora. Você não pode pregar uma mensagem desmotivadora. Em regra, note que aplacar os sinais de desmotivação depende exclusivamente de você, de mim, de você. Em princípio, esteja atento para identificar esses sinais de desmotivação. Em seguida, procure agir para combater esses sinais de desmotivação. Isso pode significar mudar ou melhorar o ambiente que você está. Buscar relações mais amistosas com os irmãos. Alterar sempre que possível a sua rotina. Perseguir novos desafios. Estreitar o diálogo com os líderes. Avançar, criar, inovar e não estagnar, ficar parado, procrastinar, deixar para amanhã, ir empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, isso gera desmotivação. E é desnecessário, olha, escuta isso aqui agora, é desnecessário, no extremo, mudar de igreja. Se a igreja que você está, o ambiente que você está é desmotivador, não faça no extremo. Sair da igreja, mudar de igreja, como faz a maioria das pessoas. Abandonando o local que na maioria das vezes o acolheu e precisa da sua ajuda para a construção de um ambiente melhor. Tem que tentar, tem que dialogar, tem que inovar, realizar. Dá para mudar o ambiente? Que tipo de ambiente tem sido criado ou mantido em nossas igrejas, casa de oração? Que ambiente que tem nesses 140 anos de casa de oração no Brasil, o movimento dos irmãos, que ambiente que tem sido criado e mantido nas casas de oração? O ambiente é favorável para o crescimento de quê? O ambiente é favorável para o crescimento de quem?
Porque tudo necessita de ambiente para crescer. Seja bom, seja ruim, tudo necessita de ambiente. O amor vai crescer onde tem ambiente para o amor crescer. A fofoca vai crescer onde tem ambiente para a fofoca crescer. Então pode ser coisa boa ou coisa ruim. Dependendo do ambiente, vai crescer. E aí, nós temos criado e mantido que tipo de ambiente? Ambiente favorável para crescer o quê? Ambiente favorável para crescer quem? Agora, através de estudos, pesquisa de campo, diálogo com os membros da casa de oração, líderes pertencentes ao movimento dos irmãos, nós percebemos algumas situações que têm causado desmotivação entre nós. Desmotivação, atitudes, ambientes que criam desmotivação. Tem criado desmotivação nesses 140 anos de casa de oração. E a gente não pode empurrar com a barriga, a gente não pode ficar deixando para amanhã, a gente não pode deixar de falar dessas coisas. Temos que falar também dessas coisas para resolvê-las, para acabar com essa desmotivação, com esse ambiente desmotivador que tem em alguns lugares e com algumas pessoas. Então, através de pesquisa de campo, não me falaram, é pesquisa de campo, conversa com membros da casa de oração e conversa com líderes do movimento dos irmãos. Então, o que nós temos visto que tem causado desmotivação? Estou falando aqui não é para acusar ninguém, não é para apontar dedo para ninguém, é para que você veja se tem esse tipo de ambiente na casa de oração, ao qual você pertence, se existem pessoas assim desmotivadoras no seu meio, a gente possa ajudar a mudar essa situação, não deixar o fermento levedar toda a massa, porque desmotivação gera desmotivação. Então, vamos ver alguns pontos. Falta de conhecimento da história da igreja local. Você não sabe nem de onde nasceu essa igreja, que igreja é essa, quando é que ela foi fundada, quantos anos ela tem, a história linda que ela tem. Você desconhece a história da igreja local. E desconhece a história do movimento dos irmãos. E outra coisa, desconhece a história da igreja, desconhece a história do movimento dos irmãos e, principalmente, desconhece para onde a casa de oração está indo, que direção que ela está tomando, aonde ela vai estar daqui a 1 ano, onde ela vai estar daqui a 5 anos. Desconhece a direção do movimento dos irmãos no seu município. Desconhece a direção que está seguindo o movimento dos irmãos no seu estado, na sua região. Aonde nós vamos estar daqui a 1 ano como movimento dos irmãos? Você desconhece isso. Isso é desmotivador. Não sei para onde estou indo. Não sei de onde vim e nem para onde estou indo. Não sei. Mas o homem espiritual não sabe de onde vem, é igual o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Sabe sim. E eu já falei aqui no meu livro. Paulo era um dos que mais andava. Ainda era aqueles do caminho. É o que mais andava. Fez diversas viagens missionárias a pé, sem carro, sem o que nós temos hoje. E Paulo diz, eu não tenho certeza de nada, a não ser de que nas outras cidades que eu vou, me espera lá prisões e açoite. Eu tenho certeza, lá tem prisões e açoite. Paulo sabia para onde estava indo e o que esperava ele lá. Não andava a esmo sem saber para onde vai. Quando pretendeu ir para um determinado lugar, o Espírito Santo lhe pediu, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu, depois de tanto obstáculo, que era necessário ir para tal lugar. Pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele nos conduziria em toda a verdade, nos indicaria o caminho que deve seguir. E a Bíblia diz que o homem de Deus, Deus instrui no caminho que deve andar. Então não sei para onde vou, nem para onde vai. Isso é desmotivador. Não saber de onde veio, para onde vai, isso é desmotivador. Tem que saber sim, tem que planejar sim, tem que ter meta sim e tem que passar para as pessoas para onde está indo, como está indo e com quem está indo. Porque senão desmotiva. Falta de entendimento em concordância entre as igrejas locais.
concernente às regras, concernente à liturgia, concernente aos princípios, que não é princípio dos irmãos. O princípio que nós seguimos não é princípio dos irmãos. O princípio que nós seguimos é o princípio dos apóstolos. Né? Na visão neotestamentária, nós seguimos lá os princípios dos 12. O princípio dos irmãos tem que seguir o princípio dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Se o princípio dos irmãos estiver em cima da doutrina dos apóstolos, aí sim. Que a doutrina que a gente segue é a doutrina dos apóstolos. O princípio não é o princípio dos irmãos unidos. O princípio é o princípio dos irmãos da igreja neotestamentária. O princípio dos 12, o princípio que Jesus deixou. Esse é o princípio, não dos irmãos. Nem o meu. É o princípio bíblico. É a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos. E aí, seja doutrina de quem for, se segue a dos apóstolos bíblicos, esse aí deve ser seguido, não importa o nome que tem. Então, inclusive entre as igrejas da mesma cidade ou região. Aí você diz assim, Emilson, como é que é a igreja lá em tal lugar? Aí eu digo, a igreja lá em tal lugar usa véu, canta o hinos e cânticos, né? Está dentro do padrão da identidade aí que estão dizendo, da identidade do princípio dos irmãos. Ela usa véu, ela canta, ela usa o hinos e cânticos, ela faz a ceia todo domingo, ela está certinha, só não tem administrativo. É administrativo, o tipo de governo é um governo congregacional. É a igreja que decide administrativo. Lá segue tudo, mas não tem administrativo. Lá quem manda são os presbíteros. Eles dizem o que é, o que não é. Não é a igreja administrativa, não. Então está seguindo uma aparência, mas não tem administrativa. Mas e lá naquela outra? Ah, lá na outra tem administrativa. Também usa véu e tem hinos e cânticos. Só que lá tem uma bateria. Lá tem bateria também. Além dessas coisas, tem a bateria. Mas e lá naquela outra? Não, aquela outra não usa mais véu. Mas tem administrativa, usa hinos e cânticos e procura andar certinho lá, tem ceia todo domingo. E lá naquela outra? Lá naquela outra não tem ceia todo domingo, não. Eles não cantam mais hinos e cânticos, mas usa véu. E também não tem administrativo. Mas e lá naquela outra lá? Não, aquela outra não usa mais véu, não canta mais hinos e cânticos, mas tem administrativa. Tem bateria. E aquela outra lá? Não, aquela outra não faz nada disso, só usa véu. E aquela outra lá não faz mais nada disso também, mas canta hinos e cânticos. E aquela outra ali não usa mais nada, nem zicano, nem véu, nem nada, mas tem administrativo. É assim que tá, meu irmão. E sabe por quê? Falta de entendimento e concordância entre as igrejas locais concernente às regras, concernente a liturgias e princípios. E por que isso? Eu já falei aqui. Porque alguém me chama para ser presbítero, né? Reconhece que eu tenho condições de conduzir a igreja e levantar um presbitério lá, e aí eu vou para lá, e eu já na minha igreja local já não usava véu, eu vou para lá e continuo não usando. E não tem ninguém para me mentorear, ninguém para me instruir como é que vai ser feito. E aí eu faço como? Eu faço como eu entendo da Bíblia. Porque não existe um princípio escrito dos irmãos, não existe uma declaração de fé dos irmãos unidos no Brasil. Você pode existir na tua igreja, a declaração de fé da tua igreja. Como já saiu no boletim de obreiro, a declaração de fé de 20 igrejas, declaração de fé de 20 igrejas do Espírito Santo, declaração de fé de 4 igrejas de Minas Gerais, declaração de fé de uma igreja só, não sei aonde, mas declaração de fé do movimento dos irmãos no Brasil não tem. Tem princípio escrito, não tem mentorear, não tem discipulado de liderança, não tem sucessão de liderança, não tem nada disso. E aí o pessoal fica falando desvio doutrinário. Está fora dos princípios, fora da identidade. Ninguém fez identidade nenhuma, princípio nenhum, com um fraco argumento de que
Ninguém orienta nada, ninguém é referência em nada, ninguém é presidente de nada, ninguém dirige nada. E aí, quando alguém tropeça e cai, quando alguém escorrega para a direita ou para a esquerda, desvio doutrinário lá está errado. Mas aí, gestão assim? Gerir desse jeito? 140 anos, meu irmão. Se prepara para falar mais de desvio doutrinário, se não for feito alguma coisa. Se você não fizer nada, as coisas vão continuar sendo do jeito que são. As coisas vão continuar acontecendo como estão acontecendo, e pior, cada vez pior. Porque só aponta desvio doutrinário, fora da identidade, fora da comunhão, e não faz nada para acertar isso, as notícias serão piores. Porque se a gente não fizer nada para mudar a nossa vida continua sendo do jeito que está. Isso não precisa de estudo, de ser universitário, de ser teólogo, de ser cheio de Espírito Santo. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar recebendo o que você sempre recebeu. Isso aí é a lógica mais básica da básica. Não tem como mudar isso. Ou melhor, vai piorar. Outra coisa desmotivadora: desentendimento e divisões entre irmãos e líderes com relação à doutrina dentro do próprio movimento. Isso está acontecendo agora, nessa geração jovem que está aparecendo aí. Isso aí está acontecendo agora, igual o Lenilson aí, 48 anos. O garoto chegou agora, novo, não viveu na década de 60, não viveu em 1940. Isso está acontecendo agora, depois do século XX, do século XXI. Isso está acontecendo agora, esses desvios e desentendimentos. Não é agora não, meu irmão. Eu conheço a história do Movimento dos Irmãos desde quando ela começou. E não é por causa do livro do Silas Filgueiras, Os Irmãos, não é por causa das histórias de Abermar Guimarães, não é por causa do livro dos Estados Unidos, não. Tem livros, diversos escritos em inglês que eu tenho lido constantemente. Em inglês, em espanhol, eu tenho lido constantemente. Inclusive, esses livros têm sido a motivação, o motivo, o que me tem colocado em movimento para estudar cada vez mais inglês e espanhol. E eu conheço a história dos irmãos. E lá, em 1836, escuta aí, estou falando, 1836, 1836, 1836, sabe o que significa isso? 10 anos do início do Movimento dos Irmãos. O Movimento dos Irmãos começou aproximadamente em 1825. Em 1836, 11 anos depois, Gloves, um dos fundadores do Movimento dos Irmãos, escreveu para Darby, um dos iniciadores do Movimento dos Irmãos. 11 anos de início do Movimento dos Irmãos. Chegou nem um século XX tinha chegado aí, estava no século XIX. 1836, Gloves escreveu uma carta a Darby, na qual dizia: vocês serão conhecidos mais pelo que vocês são contra do que pelo que vocês concordam. Vossa união torna-se mais uma questão de doutrina, e hoje doutrina dos irmãos, nem dos apóstolos, e de opinião. Vossa união torna-se mais uma questão de doutrina e de opinião do que de vida e amor. Glover escreveu em 1836. As divisões não estão acontecendo agora. Os desvios doutrinários não estão acontecendo agora. As discussões não estão acontecendo agora. Não sou eu, Lenilson, que estou levantando a bola de discussão, de debate, de situações que precisam ser resolvidas. 11 anos após a criação do Movimento dos Irmãos, já se falava sobre isso. Glover já falava sobre isso. Nilma já falava sobre isso. O próprio Darby já falava sobre isso. Tanto que surgiu os darbistas, exclusivistas e os liberais. Isso é antigo. Não é o Lenilson que está inventando isso. Não é o Lenilson que está acendendo a fogueira. Não é o Lenilson que está botando a lenha na fogueira. Isso já existe há muito tempo. E, vem antes do Movimento dos Irmãos. Antes.
Mas vamos falar só do movimento dos irmãos, da casa de oração no Brasil, que tem 140 anos. Então, já há 140 anos já se faz isso. A única vantagem que o Lenilson tem é que o Lenilson agora tem internet. O Lenilson tem Facebook, o Lenilson tem Google, o Lenilson tem YouTube, o Lenilson tem WhatsApp. Os irmãos não tinham isso. A única vantagem que eu tenho em relação aos irmãos é que eles falavam e levava 10 anos, 20 anos para alguém saber lá no norte. A vantagem do Lenilson é que eu falo aqui agora e tem o irmão dos Estados Unidos aqui, ó, Marcelo, me ouvindo. Tem um irmão da Rússia aqui, ó, me ouvindo. Tem irmão aqui, ó, da Europa me ouvindo. Tem irmão de Moçambique, Malawi, tem irmão de Portugal. Ao mesmo tempo, eu estou aqui falando ao vivo, e aí tem um mundo aí me ouvindo. A vantagem que eu tenho do Douglas, do Darby, é essa. Mas não foi eu que inventei isso. Não sou eu que estou criando debate, criando contenda, ou criando coisas. Não. Isso já é de muito tempo atrás, meu irmão. Então não fala, o Lenilson está colocando... Eu só tenho essas ferramentas na minha mão. Eu nasci numa geração, Deus me trouxe numa geração, a geração XYZ, a geração conectada, a geração globalizada. Aprove a Deus me trazer nessa geração. É essa a vantagem que eu tenho de relação a ele. Mas isso já acontece há muito tempo. Não pense que sou eu que inventei a pólvora, tá, e que estou falando essas coisas aqui. Outra coisa que desmotiva, em 140 anos de casa de oração no Brasil, falta de um diálogo maciço e relevante, principalmente entre líderes, presbíteros, gente que está à frente de uma igreja local, que muitas das vezes chega a falar para o outro não ir na outra igreja local, ó, esquece aquele pessoal lá, não vai lá não. Então falta diálogo, no intuito de reduzir as diferenças adquiridas nesses 140 anos, além de estreitar e manter aquilo que nos une, falar do que nos une, ajudar um ou outro. Então falta de diálogo, isso é desmotivador. Falta de união no emprego do potencial humano, estrutural e financeiro que temos em nosso meio. Temos gente qualificada, homens e mulheres de Deus, centenas de homens e milhares de homens e mulheres de Deus. Nós somos no mundo quase 3 milhões de irmãos unidos. No mundo, mais de 3 milhões. No Brasil, em torno aí de 100 mil pessoas no Brasil, só no Brasil. Mais de 100 mil irmãos. Potencial humano, estrutural e financeiro. A Bíblia diz no Salmo 133, verso 1, que a gente gosta de falar, nossa bandeira dos irmãos unidos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deixa eu interpretar esse versículo para você, se você ainda não conseguiu ver a amplitude desse versículo, como disse Lutero. Lutero disse, cada versículo bíblico é uma fonte inesgotável de sabedoria. Cada versículo bíblico. Em um versículo bíblico, o versículo bíblico ele é uma fonte que nunca se esgota de sabedoria. Então, deixa eu trazer um pouquinho, abrir um pouquinho o leque do Salmo 133, versículo 1. Diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, trabalhem, invistem, andem, lutem, caminhem, avancem, vivam nesse mundo em união. Não é só viver união. Sabe o que é viver? Viver é avançar, é ir, é ler, estudar, é comer, é tudo investir, é ensinar, é aprender. Viver é isso. Ou seja, a Bíblia está dizendo, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam, tenham tudo em união. É isso que o versículo está dizendo. Então, temos que investir juntos, avançar junto, crescer junto, seguir junto, falar como Moisés falou lá, quando o faraó disse, não, então vai só os homens adorar a Deus, ele disse, não vai ficar uma unha para trás, não fica uma unha para trás, vai todo mundo, quando nós adoramos, vai homem, mulher, criança, até os animais vão juntos, tudo junto, não fica uma unha para trás, isso que é viver em união.
ninguém fica para trás, ninguém fica largado, ninguém fica abandonado, ninguém fica excluído, ninguém é colocado de lado, ninguém é dito, ó, não vai naquele lugar lá não, esquece aqueles irmãos, esquece aquela igreja local, estão saindo, não usa mais véu, estão saindo, não canta mais hinos e cântico, estão saindo, não tem mais ceia todo domingo. Não é isso não, meu irmão, que é viver em união. É resgatar, é dialogar, é conversar, é tentar trazer para junto do aprisco, para a direção correta, colocar na direção e seguir. Fazer igual Moisés, quando Deus disse, Moisés, quer que eu destrua esse povo todo, Moisés? Moisés disse, não, Senhor. Se destruir esse povo, o que vão dizer? Ué, não era o povo de Deus? Não, deixa. Vamos conversar, vamos tentar levar isso até o máximo que pode. E aí, por causa de um detalhezinho, já estão largando. Por causa de uma coisinha só, já abandona, não quer mais falar. Tem gente até que quer me matar. Por isso que a Bíblia diz que vai chegar um tempo que as pessoas vão matar uma a outra e vão estar dizendo que estão fazendo para o bem de Deus, para bem da obra. Tem gente que pudesse me matava, meu irmão em Cristo. Tem gente que se pudesse, orava a Deus para me adoecer, para eu parar de falar. Tem gente que se pudesse, me destruiria, me incapacitaria. Não é viver em união, não. Falta de mentoreamento e representatividade por parte dos mais experientes, a fim de minimizar distâncias, custo, tempo, no intuito de promover a união de ideias e atitudes. Gente para representar, gente para mentorear, gente para dar direção, gente para evitar desvios doutrinários, gente para manter identidade. Quem é essa gente? Gente que fica murmurando, reclamando, maldizendo, excluindo, inquisitores, como se fosse uma nova inquisição. Só não tortura, só não estica na cama para esticar, só não arranca a língua, só não corta, só não tortura como a Inquisição fazia. Mas dá gelo, despreza, elimina, põe de lado, mata. Eu já li a Bíblia algumas vezes. E ela não fala a respeito disso, não. Quando ela fala sobre excluir, atravessar a rua, nem comer é com aquele que se diz irmão, né? E é avarento, idólatra, adúltero. É alguém que se diz irmão, está em pecado. Mas se não está em pecado, não cometeu pecado algum, não cometeu pecado contra Deus, nem contra ninguém. A Bíblia diz para se excluir, para se eliminar, e nem comer, nem cumprimentar a gente que diz que é crente e vive em pecado. Se não está em pecado, eu vou excluir por quê? Falta de concentração de forças naqueles locais e pessoas com maiores necessidades, a fim de alcançar o bem comum dentro do movimento dos irmãos. Não fazer isso é desmotivador. Ver lugares gigantes e lugares passando necessidade. Irmãos passando problemas crônicos há anos, quando nós temos a solução na mão, mas não temos nenhum para fazer. Desmotivador. Falta de incentivo nos projetos de irmãos e igrejas, que têm o intuito de promover o avanço do reino de Deus e do movimento dos irmãos. Pelo contrário, temos visto irmãos e igrejas se levantando contra iniciativas promovidas por pessoal de dentro do próprio movimento, enfatizando e alimentando divisões, infidelidade e falta de cooperação. Então, lembra que eu falei aqui que a desmotivação impede que avance, que mude de direção? Então, quando alguém começa a fazer alguma coisa, aí, em vez de ter cooperação, sabe o que tem? Tem um monte de gente dizendo, não vai nessa onda, não. Cuidado com esses nomes bonitos. Cuidado com essas iniciativas que parecem bonitas. Cuidado com essas coisas aí. Não vai lá não, não coopera não ajuda não. Vou falar disso daqui a pouco, para terminar. Falta de clareza, planejamento e metas comuns. Falta de clareza
ou seja, transparência, falta de planejamento, falta de metas comuns que nos indique a direção e onde estaremos como movimento dos irmãos, casa de oração, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, onde nós vamos estar? Vai deixar passar mais 140 anos? A Deus dará? As pessoas dessa geração, as pessoas hoje, anseiam pela nação celestial. Tu acha que eu não quero ir para o céu? Tu acha que eu não quero que Jesus volte daqui a pouco? Amém, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu anseio por isso. Só que as pessoas anseiam a nação celestial. A nova Jerusalém. O arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. A boda do Cordeiro. Viver para sempre com Deus. Mas enquanto elas estiverem aqui na terra, eu anseio isso. Meu coração está no céu, mas meu pé ainda está na terra. Enquanto eu anseio isso, e enquanto eu estou aqui na terra, enquanto as pessoas estão aqui na terra, elas querem entender. As pessoas querem entender para onde estão indo, no que estão investindo seu tempo, suas forças e seu dinheiro, suas finanças. Elas querem entender. E principalmente com quem que elas estão indo, quem que está conduzindo esse barco, quem que está dirigindo esse barco. Ó, quem está dirigindo esse barco sou eu, diz lá o líder do presbítero. Tá, presbítero, nós estamos indo para onde? Qual o propósito? Vamos alcançar o quê? Aonde nós vamos estar? O que que nós queremos? A essência é o quê? Enquanto não fomos arrebatados, para o que que nós vamos fazer? Ah, ainda não pensei sobre isso. 140 anos, ainda não pensou sobre isso? As pessoas anseiam, elas querem entender para onde estão indo, por que estão indo, em que estão investindo seu tempo, sua força, suas finanças e, principalmente, quem está levando elas, quem está conduzindo-as, quem é o líder. Qualquer um pode conduzir o barco. Eu mesmo estou agora aí habilitado não só de carro, mas também de barco. Posso pegar meu barco, não tenho barco ainda, mas se eu ganhar um barco, aí eu posso pegar meu barco e andar aí pela costa do Brasil. Que agora estou habilitado a andar com um determinado tamanho de embarcação. Eu estou aí habilitado para isso. Qualquer um pode conduzir um barco, faz o curso e conduz o barco. Você está pronto para conduzir o barco. Mas só a liderança, só quem está à frente, só o presbitério, só quem Deus designou pode dar a direção do barco. As pessoas não se preparem com tudo quanto é tipo de curso. As pessoas podem fazer tudo quanto é tipo de coisa. Tem gente aí fazendo curso de padeiro, de curso, tudo. Abre um curso, o cara entra. Está difícil arrumar emprego, o cara está fazendo curso de tudo. Abre um curso online, curso. O cara está fazendo curso, um montão de curso. Só que tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus para dar direção para essa pessoa. Que ela sai fazendo um montão de curso, sai batendo a cabeça em tudo quanto é lugar. Mas é o homem e a mulher de Deus que dá a direção. É o homem e a mulher de Deus que dá para onde tem que seguir. Senão o cara fica cheio de curso, não sabe para onde vai. Está na igreja, não sabe o que faz. Não sabe para onde está indo. As pessoas querem saber isso. E por último, para terminar, além de termos em nosso meio pessoas, nós temos no nosso meio casa de oração. Estou falando de casa de oração. Estou falando de meio evangélico, não. Estou falando de casa de oração. Ninguém me falou, ninguém contou, como contou para Paulo. Teve uma família que contou, a família tal me contou que entre vocês está tendo divisões. Não, ninguém me contou, não. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo, tenho andado pelo Brasil e tenho visto. Nós temos no nosso meio, casa de oração, movimentos irmãos, pessoas, homem e mulher, famílias, não é só pessoas individual, não, famílias, grupos que se levantam contra qualquer ideia inovadora. Se cria algo inovador, você cria algo para melhorar, tem gente, tem família e tem grupo que se levanta contra a ideia inovadora, que contraria o status quo dela ou o paternalismo que ela vem criando. Aí você faz alguma coisa, sabe o que parece?
parece o seguinte, isso aí, um monte de gente que está me ouvindo vai se identificar com isso, que eu conheço um monte de casos. Coisas absurdas, desmotivadoras e anticristã, antibíblica. Conheço um monte de gente aí que eu, há pouco tempo estava ajudando e tudo, tentando recuperar o psicológico, eu sou nem psicólogo, mas trazendo uma palavra motivadora, uma palavra bíblica para levantar a pessoa. Que gente que derruba, gente que destrói, gente que divide, gente que se levanta. Começa a trabalhar e às vezes você é convidado. Ó, vem ajudar a gente aqui. Ajuda a gente aqui, irmão. Vem para cá ajudar a gente. Aí você vai. Aí você chega lá no lugar, começa a trabalhar, começa a visitar, começa a evangelizar, começa a pregar a palavra, começa a fazer e fazer e fazer. Aí sabe o que acontece? A pessoa que te ajudou, que te chamou para ajudar, para você ajudar ela. A família que te ajudou. O grupo que te chamou para ajudar, a família que te chamou para você ajudar eles. Esse próprio pessoal se levanta para te derrubar. Porque sabe o que parece? Parece que quando você começa a trabalhar, quando você começa a fazer, indiretamente, não estou dizendo que é isso não, irmão, estou dizendo que parece para essas pessoas, parece para esses grupos, parece para essas famílias. Sabe o que parece? Parece que você está dizendo para elas assim, ó, sabe o que eu estou fazendo? Sabe o que eu estou falando? Sabe o que eu estou aqui na rede? Parece isso, eu não estou dizendo que é não. Parece isso. Elas interpretam isso. Essas pessoas que mais atacam, mais dividem, são da Inquisição, são os inquisitores, os que excluem. Sabe o que elas fazem? Você começa a fazer, sabe o que elas fazem? Sabe o que elas pensam lá no travesseiro delas? Que você está dizendo, que você está fazendo, porque elas não estão fazendo. Parece, soa no ouvido delas, desse tipo de gente, que se você fizer alguma coisa, você está dizendo para todo mundo que ninguém está fazendo. O meu livro, irmão, meu primeiro livro, traz 2 páginas de nome de gente. Gente que faz. Tem 2 páginas de nome de gente que está fazendo. Nesse livro aqui, tem 3 páginas de nome de gente que está fazendo. Eu não estou aqui falando nada, nem fazendo nada, para dizer que tem gente que não está fazendo. Não estou falando isso, não. Mas no ouvido dessas pessoas, sou assim, ó. Se esse irmão está fazendo, se esse irmão está falando, sabe o que ele quer dizer? Isso é o que soa no ouvido deles. Que eu não estou fazendo nada. Que eu parei de fazer. É por isso que ele está fazendo, que eu parei de fazer. Não, meu irmão. Você fez na sua época. Você fez na sua geração. Você fez na década de 60. Você fez na de 40, na de 30. Você fez na de 60. Só que eu nasci na de 70. Aí agora eu estou fazendo na minha, de 80, de 90, de 2000. Eu estou fazendo na minha a mesma coisa que você fez na sua. Eu estou trazendo algumas ideias inovadoras que você trouxe na sua geração. Eu não estou querendo dizer com isso que você, que a sua família não está fazendo nada. O fato de uma pessoa fazer, e a Bíblia diz que todos têm que fazer, ninguém tem que terrar talento, todo mundo tem que botar a mão no arado, todo mundo tem que fazer alguma coisa. A Bíblia diz, levanta, anda, faz, vai, avança. Isso não é para mim, não. Isso é para todo mundo. Todo crente que tem a mente de Cristo, que tem uma mente à frente do seu tempo. Temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo, então nós temos uma mente à frente do nosso tempo. E é para todo mundo fazer. E todo mundo tem que estar fazendo. Uns fazem com mais força, com mais ímpeto, com mais motivação, com menos motivação, com menos ímpeto, com mais juventude, com menos juventude, mas faz. Todos têm que fazer. E os mais experientes, os mais idosos, têm experiência de vida, experiência cristã e experiência eclesiástica, pode mentorear, pode ser referência para os mais jovens. Como a Bíblia diz, as mulheres mais velhas ensinem mais novas. Semelhantemente também os homens mais velhos ensinam mais novo. Todos têm que fazer. E eu aqui não estou denunciando quem não está fazendo. Só porque eu estou fazendo, eu não estou denunciando quem não está fazendo. Mas tem um grupo de gente na casa de oração,
um grupo de gente no movimento dos irmãos, que quando você começa a fazer alguma coisa, soa no ouvido deles, desses grupos, dessas pessoas, dessas famílias, que você está denunciando que eles não estão fazendo nada. Eu não estou aqui para dizer quem não está fazendo, quem não está fazendo isso ou aquilo. Eu estou aqui para falar e para fazer o que Deus colocou na minha mão para fazer. E você também tem que fazer, você também tem que botar a mão no arado. Fazer do seu jeito, fazer na sua velocidade, fazer na sua força, fazer conforme as suas forças. Aí tem um grupo aí que se levanta. Você quer criar uma coisa nova, você quer fazer um evangelismo diferente, você quer fazer uma visitação diferente, você quer mentorear, discipular, coach, você escolhe o nome que você quiser. Aí o cara se irrita com qualquer nome, você pergunta a ele, qual é o nome que você quer me dar? Ele não quer dar nome nenhum, ele quer se irritar com qualquer nome que você dê. O problema é que você está fazendo, e se você está fazendo, está denunciando que ele não está fazendo. Que história é essa? E gente que não ora. Não é possível que esse povo ora. Esse pessoal que se levanta conta tudo, conta todos, conta qualquer detalhezinho do que alguém está fazendo aqui a colar, em vez de juntar gente para ajudar, aconselhar, monitorar e avançar. De gente que parece estar se sentindo atacada. Tem que dar o troco, tem que fazer a apologética. Ô, meu irmão, vamos nos unir. Vamos abençoar um outro, vamos ajudar um ao outro. Um está fazendo de um jeito, o outro está fazendo do outro. Mas está todo mundo fazendo. Nós estamos contra aqui o inimigo do pecado. E trazer Jesus, que é o único que resolve a questão do pecado, para as pessoas. Está em pecado, eu me afasto mesmo. Não quero andar com aqueles que estão pecando, metendo o pé na lama o tempo todo. A Bíblia diz para a gente avançar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O pecado mesmo, ninguém tem que ser tolerante, não. Mas se não está em pecado, onde está escrito na Bíblia que é pecado o que estão dizendo aí? Ah, o cara não canta mais hinos e cânticos, é pecado. Aonde que isso é pecado? O cara quer cantar diferente, ele cantar diferente. Agora você não vai mais lá nele, não fala mais com ele, está com raiva dele, se levanta contra ele, porque ele não canta mais hinos e cânticos. Não é porque lá não usa mais véu. Aí você fica com raiva que não usa mais véu, quer bater que não usa mais véu, quer vir com apologética ferrenha, uma apologética que parece mais uma apologética do Machado, uma verdade que mata, uma letra que mata. A pessoa não está em pecado. Ou essas coisas passaram a ser pecado? Usar bateria é pecado? Usar guitarra é pecado? Cantar no ritmo atual é pecado? Eu desconheço isso. Eu não estou aqui para levantar bandeira de X ou de Y, de quem está certo e quem está errado. Eu estou aqui para dizer que a gente tem que viver a palavra e viver com amor. Não sendo inquisitores, atual inquisição, excludentes. Não há necessidade disso. Então, querido, é isso que desmotiva. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o que motiva. Motivação, né? Falar um pouquinho aí de motivação. Precisamos ser pregadores que servimos a um Deus motivador, que tem uma palavra chamada Bíblia, a palavra mais motivadora que existe. Se você prega a palavra, você é um pregador motivador, mesmo que você não queira ter esse nome. Você é um pregador motivador. Mesmo, não gosto desse nome, pregador motivador. Mas você é um pregador motivador porque a Bíblia é motivadora. Porque a vontade de Deus é motivadora. Porque o Deus é um Deus motivador. Então você pode ter o nome que você quiser. Você é um pregador que traz esperança, motivação e ajuda. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço aí a todos.